Fala galera do Extracampo, Felipe Reis na área para falar com vocês. Hoje, vitória do Brasil pelo placar de 3-0, classificação já garantida para as oitavas de final da Copa do Mundo. E a seleção hoje fez um jogo daqueles diferenciados, daqueles de realmente tirar o fôlego. A equipe hoje que conseguiu, ter aí a sua primeira partida sem Rafinha após o jogador ser cortado da seleção brasileira. E hoje o Ryan teve uma difícil missão, de suprir o jogador ali na ponta direita e fez um jogo daqueles realmente fazer uma estreia tranquila, pela primeira vez titular nessa Copa do Mundo, faz uma estreia tranquila, fazendo um jogo, dentro daquilo que se espera do Ryan, até porque o jogador que é muito bem cotado, joga no Bournemouth da Inglaterra, e teve hoje um destaque incrível na vitória por 3-0 sobre a Escócia. Esse jogo válido do Brasil passou como líder do grupo C, passando com 7 pontos, empatado aí com a seleção do Marrocos. A Escócia ficou em terceiro. O jogo que começou com a seleção da Escócia já mostrando que não viria, para brincadeira, mostrando que estava com uma proposta séria dentro de campo. O técnico Clark da seleção da Escócia, aproveitou para subir as linhas de marcação, não deixando que a seleção brasileira se criasse em campo nos primeiros minutos, mas foi a própria seleção da Escócia que deixou aí o mole, como a gente realmente diz no dialeto, para que a seleção brasileira pudesse aproveitar a falha da equipe e conseguisse aí o seu primeiro gol. Não demorou muito, logo aos 6 minutos, uma falha de saída de bola do zagueiro Maquina. O Ryan apertou a marcação do zagueiro, que acabou falhando, deixando a bola para o Vinícius Júnior tirar do goleiro Gan, driblando, deixando o goleiro sem pai nem mãe, sem chances nenhuma de defesa, inaugurando o marcador aos 6 minutos do primeiro tempo, Brasil fazendo 1-0. Então já estava aberto o marcador, a seleção brasileira conseguia chegar aos pontos suficientes para poder se classificar e estava ali naquela definição entre Marrocos e Haiti para saber se passaria em primeiro ou em segundo lugar, dependendo também do saldo de gols e o critério de desempate com confronto direto. Enquanto isso, a seleção brasileira continuava criando oportunidades, já a seleção da Escócia, que tinha como uma das principais referências o Scott McTominay, jogador do Napoli, que não criou nada, não jogou nada absolutamente no primeiro tempo, que ficou apenas vendo a seleção brasileira desfilar o seu futebol de excelência em campo. Não demorou muito para que o segundo gol viesse sair, uma falha do zagueiro da equipe da Escócia, o Jack Henry, que vacilou, em sua jogada de bola, o Vinícius Júnior conseguiu tirar dele, porém na hora do chute, o gol foi feito, o Vinícius marcava o seu segundo gol na partida, porém em análise do VAR, o árbitro anulou o gol, alegando que foi falta no momento da disputa de bola entre o atacante brasileiro e o zagueiro escocês, sendo assim anulado o que seria o segundo gol da seleção brasileira. A seleção seguiu atacando, ainda mais com Ryan, com belas jogadas pelo lado direito, infiltração e uma excelente partida também do Bruno Guimarães, um jogador que fez muito bem, junto com o Casemiro, fazendo uma solidez defensiva muito boa. Vale destacar que o jogador também trabalhou em jogadas versáteis, também jogadas de infiltração, com belos passos rasteiros pelo meio campo, ajudando assim também nas criações de jogadas ofensivas da seleção brasileira, e destacando também ele que foi o autor da assistência do segundo gol da seleção brasileira, que chegava nos acréscimos, com o Vinícius Júnior mais uma vez fazendo o segundo gol, após a jogada de assistência da seleção brasileira. O próprio Ryan também participando diretamente da jogada, a bola veio para o Bruno Guimarães, que chegou lá, lançou a bola na área, tranquila, para o Vinícius Júnior ser o último homem ali para chegar na bola e cabecear, anotando aí o seu segundo gol no jogo. E dessa vez não teve ajuda do VAR, estava marcado 2-0 para o Brasil, que ia para o intervalo com a vantagem tranquila para o segundo tempo. Já na segunda fase, na segunda etapa, melhor dizendo, do jogo, a seleção brasileira veio com um pé um pouco mais leve do que foi no primeiro tempo, mas continuou criando boas jogadas de oportunidade ofensiva, trabalhando muito bem as jogadas de pé em pé, trazendo passes rápidos, muita movimentação pelos lados, fazendo com que a seleção se comportasse da maneira, que estivesse jogando em casa, como se fosse um jogo treino. Claro que a seleção da Escócia, veio com uma proposta mais ofensiva para a segunda etapa, criou mais oportunidades, não como foi contra a seleção do Haiti, que apesar do placar magro de 1-0 naquele jogo, a seleção conseguiu criar mais. Mas nesse jogo a seleção brasileira estava bem mais comportada. Já a seleção da Escócia, por outro lado, apesar de investir
em jogadas aéreas, não estava criando muitas chegadas constantes. Em jogadas esporádicas entre um lance ou outro, uma minutagem ou outra, mas a seleção brasileira foi quem mais criou na segunda etapa, né? Usando muito bem as alas. A seleção foi criando muito bem jogadas com o Vinícius Júnior, também alternando com o Ryan e o Matheus Cunha lá na frente. Tanto que logo aí aos 14 minutos do segundo tempo, em jogada trabalhada logo na saída de campo, a seleção brasileira vinha saindo jogando para jogo. Casimiro achou muito bem colocado o Bruno Guimarães, que saiu da volância, avançou um pouquinho mais e foi lá na frente da área, né, conseguindo carregar a marcação da Escócia junto com ele. Quando passou despercebido por trás, ali o Matheus Cunha passou, ele deixou o jogador na cara do gol, que conseguiu tirar muito bem do goleiro, anotando aí o seu terceiro gol em Copa do Mundo, nessa edição de 2026, deixando aí o seu terceiro gol pela seleção brasileira e também o terceiro do Brasil no jogo, e já estava lá marcado 3-0 no placar. Então era mais um momento de felicidade e euforia da seleção brasileira, até porque em um momento desse, já uma seleção um pouco pressionada até por conta do placar de 1-1 na estreia da Copa, foi o jogo que bateu aí o carimbo da classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Mas o que todo mundo esperava ainda não tinha acontecido, né? A chegada de Neymar no jogo para a segunda etapa, né? A estreia de Neymar tão agora na Copa do Mundo, passou pelo jogo do Haiti, passou pelo jogo do Marrocos e o mesmo ainda não havia estreado. Então, poupado o Neymar, o momento então chegou. Aplaudido também, o Matheus Cunha saiu para a entrada do atacante brasileiro, que ficou em seu lugar jogando ali centralizado no meio do ataque, né? Antes também já tinha entrado o Endrick, também tinha entrado o Martinelli, jogadores que deram, também o Fabinho, jogadores que deram uma cadenciada no jogo. Endrick mais uma vez jogando muito bem, jogadas de velocidade, fazendo cortes excepcionais dentro do tempo de bola, trazendo aquilo que foi proposto pelo técnico Carlo Ancelotti. Já a seleção da Escócia seguiu a seguir no final do jogo, criando mais oportunidades, criando algumas jogadas ofensivas. O McTominay se apresentou mais, apareceu mais para o jogo, se apresentou mais para a bola, buscando, né, mostrar porque é referência da seleção escocesa. Apesar da seleção não ter marcado nenhum gol, o McTominay fez um primeiro tempo muito abaixo, mas no segundo tempo conseguiu criar mais oportunidades, inclusive um dos cabeceiros mais difíceis, obrigando o Alisson a fazer uma belíssima defesa já na reta final da segunda etapa. Resultado final, Brasil 3-0, um jogo tranquilo, um jogo daqueles que o Brasil carimba a vaga para a próxima fase dessa Copa do Mundo, mostrando que veio com uma proposta tranquila, jogadores trazendo tudo aquilo que vem, tudo que vem à tona, o que é espelhado e passado do técnico Carlo Ancelotti, e mostrando também o protagonismo de Vinícius Júnior. Vale a pena destacar que o atacante vem na melhor forma, brigando pela artilharia com Haaland e Messi nessa Copa. Então, teremos muito mais Brasil na segunda-feira, às 2 da tarde, em Houston, onde a seleção aguarda agora o segundo colocado do Grupo F, onde está na disputa Países Baixos, Suécia e Japão, que definem a sua vaga nos próximos dias. Quem ficar em segundo pega a seleção brasileira na próxima segunda-feira, em Houston, às 2 horas da tarde. Então, é o Brasil na Copa e o Extracampo seguindo aqui junto com vocês. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Segue, compartilha e também se inscreva no canal. Valeu, galera!